Olá, você que nos acompanha aqui pelas redes sociais, especialmente nessa iniciativa nossa, o Movimento pelo Futuro de São Mateus, que trata de cuidar de nós, inicialmente, como cidadãos, e da nossa cidade, buscando sempre o desenvolvimento, o avanço, conquistas e cada vez mais o bem-estar dos munícipes, né, da nossa população. Esse deveria ser o objetivo principal das nossas autoridades, especialmente do legislativo e do executivo. Deveria ser o objetivo também daquelas pessoas que têm uma responsabilidade sobre si, como dirigentes de instituições, de entidades, de órgãos, especialmente os públicos, para que cada vez mais haja essa união de esforços do poder público, da iniciativa privada, para que as pessoas tenham oportunidades de crescimento e possam almejar qualidade de vida. Hoje, dia 1º de maio de 2023, um dia muito especial para mim, porque há 32 anos, exatamente, no dia 1º de maio de 1991, eu chegava aqui na nossa querida cidade de São Mateus, vindo de Petrópolis, estado do Rio de Janeiro, e poucas vezes havia saído do estado do Rio, mas geralmente ali para perto, para Minas Gerais ou para São Paulo, né? Geralmente em excursões religiosas, mas nunca havia saído para vir aqui para o Espírito Santo e vim exatamente para São Mateus, essa terra que me acolheu, essa terra onde eu pude desenvolver a minha vida pessoal, minha vida profissional e a vida espiritual também, porque aqui conheci o Senhor Jesus, aqui continuo perseverando e já tem 20 anos na presença do nosso Senhor. Que bênção, né? Passei aqui então 12 anos na minha fé, no sincretismo, mas não conhecendo o Deus vivo, e já há 20 anos a gente tem Deus vivo na nossa vida, o Espírito Santo nos guiando, nos iluminando e a gente perseverando em ter uma vida com Ele, uma comunhão com Deus. Quando falamos assim, é com satisfação, com testemunho, porque somos gratos a Deus e agradecemos a Ele por todas as nossas experiências, tudo que nós passamos até antes, porque tudo aquilo serviu de aprendizado, de experiência, para que, uma vez tendo o encontro com Deus, nós valorizássemos, estivesse valorizando essa nossa comunhão a cada dia, como nós fazemos agora. A mesma coisa acontece nas áreas da nossa vida. Muitas vezes damos cabeçadas, muitas vezes fazemos até boas construções, mas que não têm uma sequência, né? E não saem de acordo com a nossa expectativa. E muitas das vezes porque nós, em algum momento, falhamos em obedecer à palavra de Deus. Deixamos fluir a nossa vontade, o nosso eu, e isso acaba nos atrapalhando de alguma forma. Em outros momentos, é porque nós buscamos algo que até parece bom para a gente, né? E Deus nos dá esse livre arbítrio, mas que lá na frente vai nos trazer consequências danosas. E o próprio Deus, que cuida sempre de nós, ele aborta essa situação e faz com que tenhamos uma outra visão e mudemos de rumo. É isso. Essa é a nossa caminhada espiritual, a nossa caminhada da fé. Deus ele não trata com robôs, com máquinas, não, ele trata com seres humanos, nos dando, mesmo com a nossa vontade falha, o livre arbítrio para que nos preparemos com a nossa própria caminhada na nossa jornada de vida e aí optemos por segui-lo, por servi-lo. E mesmo assim, com essa opção que às vezes nós fazemos, há falhas, há erros, há inclusive desobediência nessa trajetória, mas em todas essas situações o Senhor está conosco. Em todos esses momentos, Deus está à disposição para nos abençoar, para nos servir e perguntando de que você precisa. Então, quando nós
com a nossa vontade, tendo a consciência de que Ele é que tem o melhor para mim, renunciamos à nossa vontade, fazemos, não, que seja feita a tua vontade. O melhor para mim é o que o Senhor tem para mim. É o que o Senhor afirma que eu preciso receber. E aí as coisas acontecem. Acontecem mesmo. E são assim notórias, coisas grandiosas e que também glorificam o nome do Senhor, porque as pessoas param e elas observam. Ali tem algo especial. Não, essa direção, ela não é do homem. Aconteceu algo extraordinário. Então as pessoas reconhecem e nisso é glorificado o nome do Senhor. Neste dia 1º de maio, feriado, dia do trabalhador, dia do trabalho, e conforme eu havia falado, cheguei aqui no dia 1º de maio, exatamente para trabalhar em rádio, né, na radiodifusão, e depois avançamos para outros veículos de comunicação, graças a Deus. Tem uma palavra que está no livro de Salmos, capítulo 128, versículos 1º e 2, diz assim: Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, pois comerás do trabalho das tuas mãos, feliz serás e te irá bem. Temer a Deus, andar segundo os princípios, os valores do nosso Deus que estão aqui na Bíblia Sagrada, nos ensinamentos do Evangelho, também no que nós temos de leis e temos de estatutos no Antigo Testamento. A obediência à palavra de Deus é que faz a gente avançar e ser de fato feliz. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Então já fala aqui que é bem-aventurado, que é feliz. E essa felicidade não é segundo a felicidade aqui desse mundo, segundo a felicidade de Deus. Deus, para afirmar que uma pessoa será feliz, essa felicidade é imensurável. Ela terá uma satisfação em todo o seu corpo, alma e espírito que se completa na própria plenitude do nosso Deus. Amém? É algo que nós devemos sempre perseguir, buscar. E aqui o segredo, temendo ao Senhor, respeitando. Esse temor a Deus é a reverência às coisas santas, é buscar também a santidade, andar nos estatutos, é observar, guardar a palavra de Deus, o que nos orienta a palavra de Deus dos mais diversos aspectos, como devemos agir com relação ao nosso Deus, ao nosso próximo, a nós mesmos, nas diversas situações, qual é o conselho que Deus tem para nós. E nós adquirimos isso quando fazemos o nosso dever de casa, lendo a palavra de Deus, estudando a palavra de Deus, meditando, pedindo ao Espírito Santo a direção, congregamos na nossa mãe espiritual, que é a igreja. Na igreja, junto com os irmãos e sob a direção do anjo da igreja, que é o pastor, nós temos a direção, né, dia após dia, de fé em fé, do que Deus tem preparado para nós e do que é a vontade dele para nós. E assim nós vamos renunciando ao nosso eu, à nossa vontade e nos estabelecendo. E olha que bênção maravilhosa. Pois comerás do trabalho das tuas mãos, feliz serás e te irá bem. Que maravilha a gente poder comer dos frutos do nosso trabalho. Então, Deus já promete a gente um trabalho, um talento, um ofício, algo que, por meio de nós, será benefício para a sociedade e para o qual seremos remunerados, tendo dignidade. O ser humano tem a necessidade de ter dignidade. Isso se conquista com o trabalho, com o fruto do trabalho, com os seus vencimentos, o que você recebe desse trabalho para você se manter na sociedade, para manter-se na vida pessoal, em todos os aspectos, com a família, na sociedade. E Deus diz, a palavra do Senhor, que nós vamos comer, vamos ser supridos
com dignidade do trabalho das nossas mãos. Feliz serás, ele repete novamente, nós seremos felizes. E ainda diz, e te irá bem. Então nós iremos ser bem-sucedidos. Então, meu Deus, quando eu medito aqui nessa palavra que é grandiosa, gloriosa, a gente pode ter assim um pouquinho da dimensão dos grandes feitos que o Senhor quer fazer com aqueles que dão crédito a Ele, que o temem. E o que mais a gente vê nesse mundo, repito, é as pessoas buscando ser felizes, buscando ser bem-sucedidas, buscando ter um trabalho reconhecido, onde elas se sintam bem. E tudo isso está aqui. Salmo 128, versículos 1 e 2, na palavra de Deus. Mas quem dará crédito à palavra de Deus? Como se colocar diante de Deus para aprender dele, para que essa promessa ela venha se cumprir, né, fisicamente, materialmente em nós? Tem que haver uma perseverança, tem que haver uma determinação. Primeiramente, a nossa vontade de glorificar esse Deus, de conhecer esse Deus, de saber quem é. Ainda que você, meu amigo e minha amiga, não goste de religião. Nossa, eu estou aqui nessa mensagem do Movimento pelo Futuro de São Mateus. Pensei que fosse algo relacionado à prefeitura, à Câmara, alguma discussão aí que fosse nos beneficiar no bairro. Meu amigo, é sobre isso que estou falando. Mas de uma dimensão muito maior, porque não existe autoridade que esteja exercendo o seu cargo e alguma função nesta terra que não tenha a permissão de Deus. Deus permite tudo. Claro, essas pessoas estão tendo as oportunidades e muitas delas desperdiçando as oportunidades, estando num cargo de prefeito, num cargo de vereador, num cargo aí ligado ao judiciário, à frente de alguma instituição importante que pode decidir coisas também importantes para a sociedade, para a comunidade de São Mateus, do Espírito Santo, do Brasil e até no mundo, e não estão aproveitando. Mas por quê? Não têm considerado Deus. Não temem a Deus, ou seja, não colocam em primeiro lugar os princípios e os valores cristãos ensinados pelo Deus, tanto no Novo quanto no Antigo Testamento. A Bíblia, toda ela é uma fonte de riqueza. Aqui tem experiências também dos homens, que alguns agradaram a Deus, outros desagradaram. Aqui tem a palavra também até do próprio mal, que às vezes intentou em fazer algo ou conseguiu em algumas ocasiões, devido às brechas deixadas por pessoas que não estavam em comunhão com Deus. E aqui tem as dificuldades de muitos seres humanos que vieram antes de nós e cujos registros estão aqui para nosso aprendizado, para que possamos seguir em frente na nossa caminhada e não tropeçar naquelas mesmas dificuldades, nos obstáculos que eles tropeçaram. E claro, na nossa jornada, que é individual, Deus não faz acepção de pessoas e Deus trata a gente de uma forma única. Então nós vamos ter os nossos próprios tropeços, mas vamos olhar para trás e para mirar nas experiências que o Senhor nos deu, nos deixou, que nós mesmos produzimos, e vamos olhar para frente para o nosso alvo, que é a nossa salvação, e que só Ele, o Senhor Jesus, isso é um decreto, que é o caminho, a verdade e a vida, só Ele pode nos salvar, nos dar a vida eterna. E mediante ainda a nossa vida nesse mundo, todas as dificuldades, os problemas, as situações que surgirem, também Ele vai nos ajudar a buscar a solução, a tomar as decisões corretas para que sigamos glorificando o nome dEle. Tudo que o Senhor quer é que sejamos obedientes para que o fruto produzido, e aqui quando fala o trabalho das suas mãos, não está se referindo só a trabalho de profissão, não está se referindo só a situações
que produzimos para ter o alimento do dia a dia, não tudo que nós produzimos. Na obra de Deus, no serviço aí na igreja, no serviço de chamar as pessoas também ao arrependimento ou a buscar uma comunhão com Deus, é um trabalho. Então, nisso o Senhor especialmente vai nos abençoar. Há trabalhos remunerados que garantem a nossa subsistência, há trabalhos voluntários que garantem igualmente o desenvolvimento da sociedade, e tudo que nós fazemos em todos os ambientes há a força do trabalho. Amém? Mas o que faz a diferença é temer ao nome do Senhor, considerando que há um Deus todo-poderoso e que está à disposição de todos nós, e que devemos andar nos caminhos dele. Andar nos caminhos desse Deus é darmos importância, relevância aos ensinamentos que aqui estão. A Bíblia Sagrada, ao contrário de outros livros de autoajuda, de positividade, é um livro espiritual. Quando colocamos em prática um versículo da palavra de Deus, se estabelece na nossa vida, né? Com inteireza de coração, com determinação, com a fé alicerçada no Senhor Jesus, acontece. E em todas as áreas da nossa vida, espiritualmente. Deus vai mover céus e terra para fazer cumprir a promessa dele na vida daquele que crê, na vida daquele que abre mão, faz um sacrifício para deixar a sua vontade de lado, os prazeres desse mundo, as situações que ele poderia muito bem escolher, as opções, para ele dar crédito a essa opção pelo Senhor Jesus, por Deus. É algo realmente grandioso que, nessa mensagem do Dia do Trabalho, eu gostaria de deixar para você, meu amigo e minha amiga que nos acompanha nas redes sociais. Nem sempre nós temos, às vezes, esse tema para falar dessas coisas, mas é importante. É importante. E nós sempre aqui nesse movimento pelo futuro de São Mateus, nós vamos falar. Não existe futuro se não for considerada a palavra de Deus. Se Deus não for considerado, se não forem considerados os princípios e valores cristãos, não há futuro. Não há futuro e não há futuro duradouro, com desenvolvimento, com felicidade. Felicidade. Amém? Então guarde aí para sua meditação. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, pois comerás do trabalho das tuas mãos, feliz serás e te irá bem. Deus abençoe a sua vida. Movimento pelo futuro de São Mateus.